Bom dia, gente. Bom dia, bom dia. Gente, bom dia. Então, acho que... Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui nessa tela. Espera aí, gente. Deixa eu só... Hoje a gente vai falar um pouco... Minha câmera travou? Espera aí, gente. Minha câmera deu uma travada aqui. Cadê aqui? Foi? Foi. Foi, pronto. Hoje nós vamos falar um pouco sobre sociologia, né? E vamos falar um pouco sobre diversidade e multiculturalismo, tá? Que são conceitos importantes dentro da filosofia e é algo que o Enem adora cobrar, né? Falar sobre cultura, falar sobre diversidade, mas a gente vai tentar perceber, e é interessante que a gente entenda no final dessa aula, que esse conceito de multiculturalismo, muitas vezes, ele fica uma linha muito tênue, ou seja, ela pode, ao mesmo tempo, ela, ela não está muito clara, vamos dizer assim. As coisas, elas nos transmitem uma ideia, que muitas vezes essa ideia ela não se constrói ou ela não se estrutura dessa forma, ok? Então, vamos falar um pouco sobre essas duas coisas. Quando a gente começa a falar sobre trabalhar principalmente na área de ciências humanas como um todo, né? Se a gente pode valorizar alguma coisa e com certeza, tanto dentro da história, dentro da geografia, da filosofia, da própria sociologia, se tem uma coisa que é muito valorizado é a cultura, né? Ou seja, a gente valoriza muito a cultura do indivíduo, né? Mesmo que esses fenômenos culturais, de certa forma, eles vão se estruturar de uma forma diferenciada e elas vão ganhar uma nova visão, uma nova, vamos dizer assim, uma nova roupagem, um novo ângulo de pesquisa a partir do século XIX, a partir da antropologia. Então, olha só, o estudo da cultura sempre foi importante, tá? Sempre vai ser e nunca vai deixar de ser. É algo de suma importância dentro da cultura, tá? Ponto. Todas as áreas das ciências humanas sempre estudaram cultura e sempre valorizaram o estudo da cultura. Ok. Só que a partir do século XIX, a antropologia ela vai tentar dar uma visão diferenciada em relação à cultura.
ok? Quando a gente começa a falar sobre cultura, principalmente dentro do nosso cotidiano, nós temos uma tendência a considerar de cultura apenas aquelas atividades que a gente fala como as atividades mais nobres, né? O teatro, a música clássica, a alta literatura, o cinema de vanguarda, né? As coisas que acontecem no nosso dia a dia, a gente acaba não acostumando como cultura. Por exemplo, como o fato de comer pipoca ou de lavar uma louça, tá? Então, existe uma tendência dentro da nossa sociedade a construir o conceito de cultura muito pautado na ideia de uma cultura, vamos dizer assim, uma atividade nobre, uma atividade superior, né? Nem tudo é cultura, né? Então, quando a gente fala assim, o que é cultura, né? Dê exemplos de cultura. E a gente vai falar isso aí, a nossa música, o nosso teatro, né? O cinema. Então, existe essa tendência dentro da nossa sociedade de entendermos cultura como algo relacionado única e exclusivamente como isso que nós temos dito aqui, de algo nobre, de algo superior. E não aquela nossa ação do dia a dia, tá bom? Então, essa tendência é algo estabelecido de maneira normal. Na antropologia, essa que surge no século XIX, que tenta dar uma nova roupagem aí dentro desse conceito, né, de cultura, né, é diferente, tá? Então, cultura para a antropologia e, de certa forma, para a sociologia, que segue um pouco essa linha de pensamento também, cultura é qualquer elemento da vida humana que não seja natural a ele, ou seja, que não seja fruto da sua própria constituição física, química e biológica. Então, por exemplo, o fato do ser humano respirar, isso não é cultura, porque respirar é algo próprio do ser humano, tá? Então, a cultura é aquilo que é criado pelo homem dentro da sociedade. E ele vai adquirir através, por exemplo, do seu convívio com os outros. Por exemplo, a habilidade de escrever, ok? Então, se é algo específico da constituição física, química e biológica do ser humano, não é considerado cultura. Dormir, comer, né? Quer dizer, comer depende mas a necessidade de alimentar-se, vamos dizer assim, né? O alimento é cultura, mas a necessidade de alimentar-se não, né? O comunicar-se, isso tudo faz parte dessa constituição física do ser humano. Cultura, então, é toda aquela transformação que o ser humano faz dentro da sua sociedade. Transformação essa que não está relacionado àquilo que é espontâneo do indivíduo, tá bom? Então, aquilo, por exemplo, que nós falamos com a habilidade de escrever, a gente pode valorizar e entendermos como cultura, tá? Essa cultura, então, esse sentido da cultura, dentro da antropologia, é algo muito mais amplo, né? Que é, por exemplo, essa ideia que nós falamos do comer pipoca, lavar a louça, como fenômenos culturais. Agora, é interessante a gente pensar e pontuar o seguinte: por mais que existam uma diferença entre a ação física do ser humano e a ação cultural dela, elas estão relacionadas, ok? Ou seja, dentro da visão antropológica, é muito complicado fazer essa diferenciação entre natureza e cultura. Por quê? Esses dois domínios, eles não estão separados, um complementa o outro, ok? Então, não existia cultura sem as ações naturais do indivíduo. Então, a cultura, por exemplo, a existência do nosso idioma, da nossa língua, ela só existe, por exemplo, pelo fato natural da capacidade humana de falar. Então, a gente fala assim, tá, então vamos lá. Desculpa, gente. A gente fala, estabelecemos, né, e relacionamos cultura, e aí a gente pensa assim, tá, então existe essa diferenciação entre cultura e existe essa diferenciação entre aquilo que nós chamamos de o instinto do ser humano. Mas a natureza e a cultura, por mais que elas tenham um estabelecimento, uma separação específica dentro da antropologia e da sociologia, nós entendemos que uma acaba dependendo da outra. Nós não conseguimos diferenciar muito
esse conceito, tá? E aí, quando a gente fala de diversidade cultural, é realmente esse conceito dessas várias maneiras de pensar, de estabelecer dentro da sociedade, ok? Então, essa cultura, ela ganha essa outra roupagem a partir dessa visão. Então, o que seria esse conceito de multiculturalismo? Como que ele se estabelece aqui dentro desse conceito antropológico de cultura, né? Então, primeira coisa, a gente consegue compreender que em relação ou ao redor do mundo, né, existe uma, uma perspectiva e conceitos de valores, crenças, ideais que são bem diferentes, ok? E essas variadas culturas que existem no mundo, elas também encontram-se num processo de transformação constante, né? E tendo contato entre si, esse conceito seja muito do modo pacífico, né? Ou conflitivo, mas as culturas elas vão tendo contato entre elas ao longo da história. Isso sempre aconteceu, tá? As culturas vão tendo contato entre elas. Então, quando a gente fala sobre esse conceito de antropológico, e quando a gente fala de multiculturalismo, né, várias culturas, existe uma questão aqui complicada. Por quê? Principalmente dentro do Brasil, ou dentro das sociedades como um todo, quando nós falamos de multiculturalismo, as pessoas sempre falam sobre o multiculturalismo de uma visão positiva. Então, o que seria o conceito de multiculturalismo para a antropologia? Seria a ideia de várias culturas vivendo em um mesmo espaço e um mesmo local, ok? Então, a gente fala assim, mas isso é muito legal, né? As pessoas tendem a respeitar muito o multiculturalismo. Que maravilha, né? A sociedade fala muito sobre isso. Esse é um problema complicado, né? Quando eu estava planejando a nossa aula semana passada, eu estava realmente lembrando como a falácia do multiculturalismo, né? Eu acho que eu já comentei para vocês, eu morei um tempo fora do país, né? E a ideia do multiculturalismo seria, estamos aqui vivendo numa boa no nosso país e de repente vamos ver que, por exemplo, pelas questões das guerras civis que está acontecendo na Síria, a gente começa a receber refugiados sírios aqui no país. Então esse multiculturalismo falaria o seguinte para o cara, não, você pode ir lá para o Brasil, mas você pode continuar seguindo a sua mesma cultura, a maneira como você vivia lá na Síria, você pode continuar vivendo aqui no Brasil, não tem problema nenhum. Será realmente que nós, como sociedade, estaríamos confortáveis, essa é a palavra, diante da presença ou do convívio com culturas completamente diferentes da nossa? Isso acontece realmente? Ou seja, quando o latino ele migra para a Europa e ele quer seguir e continuar vivendo da maneira como vive aqui na América Latina, lá na Europa, os europeus aceitam isso de maneira boa, positiva? É isso mesmo que acontece, né? Esse conceito de multiculturalismo, ele se estabelece realmente dessa forma? É isso? Essa que é a ideia? Então a gente tem que começar esse que é o ponto do conceito do multiculturalismo, ok? Então, quando essas duas culturas elas acabam entrando em contato entre si, elas vão se fundir, né? Estamos diante do que acontece esse processo de aculturação. Foi muito o que aconteceu aqui no Brasil, ok? Quando os indígenas tiveram contato com os portugueses e etc, né? Essa aculturação, ela vai ter uma consequência, que é a concretização da diversidade cultural do multiculturalismo. Essa diversidade cultural, né, ou esse conceito de multiculturalismo, ela, ela tem que coexistir e tem que existir várias matrizes culturais dentro do mesmo espaço e dentro do tempo, dentro do espaço geográfico e do tempo, né? Então, essas várias culturas que existem no mundo, mas elas existem em lugares diferentes, em épocas diferentes. Isso não é multiculturalismo ou diversidade cultural. Multiculturalismo ou diversidade cultural, ela só vai se estabelecer dentro de uma pluralidade coexistente, ou seja, só podemos falar em multiculturalismo se afirmarmos a existência de várias culturas em um mesmo espaço. É o que acontece, por exemplo, com o sincretismo religioso no Salvador da Bahia.
Ok, gente? Então, essa ideia, essa concepção de multiculturalismo, ela vai se dar muito relacionado a essa situação, tá bom? Uh, um grande exemplo, né, de um país multicultural e diverso, né, com certeza, mesmo que tenha passado por um processo bem complexo de aculturação, é o Brasil, né? Nós originalmente éramos habitados pelos ameríndios, depois nós fomos colonizados pelos portugueses e acabamos tendo contato com vários escravos africanos, né, que foram depois ainda povoados com uma sucessiva leva de chegada de imigrantes das mais diferenciadas nacionalidades que vieram de países europeus, de países asiáticos, construindo aquilo que a gente chama da nossa cultura ou a cultura brasileira. Mas essas culturas, muitas vezes, elas são estabelecidas de maneira diferenciadas, não respeitadas, né? Quando a gente fala da história do Brasil, ou a construção da história do Brasil, a gente vê que sempre acaba se estabelecendo aqui um conceito etnocultural, um conceito de subvalorização de uma cultura sobre outra cultura. Ok? Então, esse é um processo que se estabelece de muitas formas, tá? Por exemplo, né, o fato de falarmos português, né, somos predominantemente cristãos, como eram os nossos colonizadores, né? Então, o objetivo do Concílio de Trento, lá na Contra-Reforma Protestante, deu certo, que era a ideia de disseminar a fé católica pelo mundo. O Brasil hoje é um dos maiores países católicos do mundo, então funcionou muito, né? Mas nós não temos só a presença da cultura portuguesa dentro do nosso dia a dia, né? Nós temos aí a cultura indígena, nós, por exemplo, a ideia de tomar banho todos os dias, graças a Deus. Na nossa culinária, né? Nós temos ainda a presença, o uso, sei lá, do aipim ou da raiz de mandioca. Nós também temos elementos que nós herdamos dos escravos vindo da África, a feijoada, o samba, a capoeira, ou seja, muitas características formando o nosso processo de multiculturalismo. Porém, existe uma dificuldade de aceitar esse multiculturalismo. Existe uma dificuldade muito grande de compreender esse multiculturalismo como algo positivo. No papel é muito lindo, mas no dia a dia e no cotidiano é algo muito difícil de se conviver. Ok? Não é algo que a gente fala assim, ah, que fácil, ah, que legal, né? Não, não é assim que funciona, ok? Por mais que tenhamos aqui, a gente fala muito sobre isso, mas não é algo fácil de nós entendermos e convivermos, tá?
Alô? Alô? Foi? A voz? Agora Parece. foi. Ué, gente, tem muito tempo que tava sem voz? Acho que tem 5 minutos ou mais. Ai, Jesus, eu tô. E eu tô aqui falando sem ninguém me ouvir. Ô, Jesus do céu. Espera um pouquinho, deixa eu voltar aqui então. Ah, bom, então, ó, quando a gente estava falando sobre essa questão do multiculturalismo, né, nós tínhamos esse conceito aqui da importância da língua portuguesa e a gente valoriza muito essa ideia da língua lusa ou europeia, né, muito estabelecido sobre nós falamos a língua portuguesa porque recebemos influência pelos europeus, somos cristãos por causa disso, né? É interessante que eu fico pensando quando falamos sobre essa questão do cristianismo dentro da nossa sociedade, pela presença, e eu tinha comentado, eu estava comentando, não sei se deu para ouvir ou não, que houve uma valorização forte, né, do daquilo que nós chamamos sobre o objetivo próprio da igreja, que era trazer a fé católica para o Brasil, e a gente vê que realmente chegou e se estabeleceu aqui, né? É, eu vou passar para vocês agora um videozinho sobre o multiculturalismo. Espera só um pouquinho. Ele é pequenininho, não é grande não, mas é interessante. Eu tinha salvado aqui. Só olhar aqui, peraí. Deixa eu compartilhar aqui. This is Andrew Klavan on the culture. German Chancellor Angela Merkel, British Prime Minister David Cameron, and French President Nicolas Sarkozy have all declared that multiculturalism is a failure. What could these strange little Europeans possibly mean? And why do they all talk so funny? Let's explore. Multiculturalism is the philosophy that every culture is morally valid, and no one culture has the right to impose its values on another. Thus, if someone escapes their hellhole of a country and comes to your country to enjoy its freedoms, they shouldn't be forced to learn and accept the principles and customs on which those freedoms stand, but should instead be allowed to retain the charming native language, religion, and manners that turned their country into a hellhole in the first place. This system helps to avoid the cultural chauvinism implied by assimilation, and instead gives you a warm sense of your own open-minded tolerance right up until the moment your immigrants strap on the delightful explosives of their beloved homeland and in their quaint little way blow you to pieces. From broad-minded ancient writers like Herodotus, through canny conquerors like Alexander the Great and Augustus Caesar, to the all-embracing genius of Jesus Christ, tolerant acceptance of different cultures has evolved into a central Western value. Other cultures don't have that value of tolerance, so we have to tolerate their intolerance and let them kill us. This applies abroad as well as at home. For instance, let's say a person is homosexual and lives in a Western nation where by and large straight people tolerate gay people, or in England where it's the other way around. If he visits, say, Iran, where they hang homosexuals, then that would be right for their culture, and courtesy demands he participate in the local scene by being executed. Of course, if he merely flies over Iran in international airspace, Iranian culture wouldn't apply. Unless their culture doesn't recognize international airspace, in which case he probably should have gone around. Multiculturalism is based on the equally sound philosophy of moral relativism, which holds that nothing is absolutely right or wrong, except that nothing is absolutely right or wrong. As Shakespeare put it, there is nothing either good or bad, but thinking makes it so. Actually, Shakespeare gave those words to Hamlet,
who was pretending to be insane when he said them, which is to imply that moral relativism isn't just crazy, it's fake crazy, because no one's really crazy enough to believe it. So perhaps now we've begun to understand. This is Andrew Klavan on the culture. Gente, é interessante nesse vídeo, né, que ele fala que quando a gente fala sobre multiculturalismo na sua essência, ele nos traz uma concepção que a gente tem muita dificuldade em conviver com ela. Ela é linda, né? Mas do ponto de vista mais teórico, existe um problema relacionado àquilo que a gente chama da hierarquia cultural, ou seja, existem culturas superiores e culturas inferiores? Esse que é o questionamento que se faz. Existem culturas que são superiores, existem outras culturas que são inferiores? Ou seja, existem duas visões relacionadas a essa questão, né, de culturas superiores e inferiores. No primeiro momento, nós temos o conceito da cultura etnocentrista, né, que é essa ideia, principalmente entre os primeiros antropólogos que existiu, que foi estabelecido, que é a construção que realmente que existem valores culturais superiores, então, portanto, existem sociedades mais civilizadas e sociedades menos civilizadas, um progresso relacionado com a outra, e existe a concepção predominante de hoje, essa concepção que se estabelece hoje, que é a ideia e o conceito de relativismo cultural. O que diz o relativismo cultural? Na concepção do relativismo cultural, entre os antropólogos, né, que não existem valores culturais superiores em si mesmo, ou seja, toda avaliação cultural vai depender do ponto de vista adotado, ou seja, sempre fruto de uma cultura específica. Então, o valor das diversas culturas é sempre relativo, porque se eu vou estar analisando uma cultura, eu vou estar analisando uma cultura a partir de que ponto de vista? Do meu ponto de vista. Eu olho, eu estabeleço essa cultura, eu me relaciono com aquela cultura a partir daquilo que eu acredito como certo ou como errado. Ok, gente? Então, por isso que é um pouco complicado a gente falar sobre essa questão de ter uma cultura maior que a outra. A sua cultura é melhor a partir do quê? O que você utiliza para entender a sua cultura como algo superior? Portanto, o que se estabelece dentro da nossa sociedade hoje é a questão do relativismo cultural, tá bom? É o conceito dessa ideia do relativismo cultural. Trouxe duas questõezinhas aqui para a gente analisar em relação a essa ideia de multiculturalismo. Não é uma concepção difícil de se compreender, mas a gente tem que entender, né? A gente tem que se estabelecer em relação a ela. A primeira questão fala assim, né? O grupo do eu faz, então, de sua visão, a única possível, ou mais discretamente, se for o caso, a melhor, a natural, a superior, a certa. O grupo do outro fica nessa lógica, como sendo engraçado, absurdo, anormal ou inteligível. Então, o grupo do eu faz, então, de sua visão a única possível, ou mais discretamente, se for o caso, a melhor, a natural, a superior, a certa. O grupo do outro fica nessa lógica como sendo engraçado, absurdo, anormal ou inteligível. A citação explicita o fenômeno social denominado etnocentrismo. Assinale entre as alternativas abaixo aquela que explica este conceito. Vamos lá. O que seria esse etnocentrismo, né? A letra A fala que o etnocentrismo demonstra como convivemos em harmonia com grupos de indivíduos que pertencem a uma cultura diversa ou são reconhecidos como diferentes, por não seguirem os padrões de comportamento socialmente aceitos na sociedade em que vivemos. A letra B. O etnocentrismo é uma visão de mundo que pode compreender ideias e ideologias em que nosso próprio grupo é tomado como centro de referência e todos os outros são pensados e avaliados através de nossos valores, nossos modelos e nossas definições do que é existência. Letra C, o etnocentrismo é uma visão de mundo que pode compreender ideias e ideologias em que buscamos não julgar e não avaliar as diferenças em si,
e sim compreender as especificidades culturais de cada grupo ou cultura. Letra D, o etnocentrismo demonstra a luta de classes na sociedade capitalista, a partir da teoria marxista. E letra E, o etnocentrismo é uma teoria que explica que não devemos interferir nas outras culturas, tá? Vou dar um tempinho para vocês lerem aqui a parte de cima, para fazer a interpretação. Ok? Deu para ler? Vou passar aqui na outra questão. Vamos ler as questões agora. E aí, gente? Qual é a resposta que vocês chegaram? Podem colocar aqui no grupo para eu ver. Quem for, né, chegando à conclusão. Ai, meu Deus do céu. Não tá aparecendo slide, não? Voltou pro slide? Ai, desculpa, gente. Eu não consegui, eu não vi aqui no bate-papo, não. Então eu aqui falando como se estiver. Vamos fazer a leitura, então, aqui do slide agora, da questão. Abre o áudio e fala, gente, que eu escuto. Às vezes vocês escrevem ali, não aparece aqui a chamada. Posso passar para as questões? Deu para ler? Quem for achando a resposta, vai colocando aqui no bate-papo.
Ok, a Vivian respondeu. Esperar os demais. Marcos, Natália, Breno. Exatamente, né, gente? B, letra B, todo mundo acertou. Tô vendo aqui me mandaram a resposta no bate-papo, é isso mesmo. Então, o conceito o etnocentrismo é uma visão de mundo que pode compreender ideias e ideologias em que nosso próprio grupo é tomado como centro de referência e todas as outras são pensados e avaliados através de nossos valores, nossos modelos e nossa definição do que é existência. Isso, gente, foi o que esse conceito etnocêntrico foi o que provocou o etnocídio aqui dentro da América Latina, né? Dentro do continente americano em si. Os ameríndios, a cultura americana foi dizimada exatamente por essa visão etnocentrista europeia, né? Que eles valorizavam e avaliavam a cultura dos indígenas aqui, quando tiveram contato com eles, a partir dessa visão de que a cultura deles era certa e que a cultura do índio era errada. E por isso que houve essa morte generalizada. É exatamente letra B. Ok, certinho. Mais uma questão para a gente terminar a nossa aula de hoje. Vamos lá. Posso passar? Vou passar, hein? Quem for achando a resposta, pode colocar aqui no bate-papo, como vocês fizeram com a outra. Isso aí, gente, é exatamente o conceito de relativismo cultural, né? É compreender que não existe uma cultura superior à outra, é compreender que esse contato, né? Essa ideia, ela está mais relacionada com esse conceito novo aceito pela antropologia, que é a ideia do relativismo cultural, ou seja, não existe uma cultura superior à outra, tudo é relativo porque a avaliação da cultura ela é feita através da visão do indivíduo com a sua cultura sobre outra cultura, ok? Eu acho que esse era o objetivo da nossa aula de hoje, falar então sobre diversidade e multiculturalismo, entendermos que a palavra multiculturalismo ela nos traz essa ideia, esse conceito muito bonito, muito aceito, mas que a gente vê que na prática isso é muito complicado de ser estabelecido, de ser vivido, né? Não é fácil viver dentro dessa ideia, desse conceito do multiculturalismo, tá bom, gente? Então era esse o objetivo da nossa aula de hoje. Um abraço para vocês. Eu vou mandar agora logo o slide lá no grupo, porque senão depois eu esqueço, tá bom? Tchau, tchau, até semana que vem.